Olá, meu nome é Lucas, eu sou aqui da Arcos Computação e nesse vídeo eu vou te ensinar o que você precisa para implementar a comanda eletrônica aí no seu bar ou então no seu restaurante. A primeira coisa que você precisa é de uma boa conexão com a internet, né? Alguns sintomas de que sua internet não está boa é se ela estiver caindo, oscilando de velocidade ou então bem lenta assim, você já sabe que a sua internet não é muito boa, então ela não consegue suportar o uso de uma comanda eletrônica que vai precisar sempre da conexão com a internet, né? Mas nem sempre isso pode ser culpa do seu provedor de internet, né? Pode ser que a sua estrutura do seu restaurante não esteja adequada para utilizar um sistema de comando eletrônico. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como que a sua estrutura pode ser um problema aí no seu restaurante. Digamos que você tenha um roteador aí. Nesse mesmo roteador, tanto os garçons acessam ele, quanto o pessoal do caixa, e também você dá a senha para os clientes acessarem ele, né? Em situações de pico de acesso, isso pode sobrecarregar o roteador. E aí, no momento que algum garçom quiser abrir um pedido, imprimir uma conta, esse tipo de coisa, a rede pode estar sobrecarregada e ele não consegue fazer essa operação, acarretando em lentidão, em atraso no atendimento, esse tipo de coisa. O ideal é que você tenha dois roteadores, né? Duas redes separadas. Uma para o pessoal interno, né, que são os garçons e o caixa, eles ficam nessa rede, e outra rede separada que você dá o acesso para os seus clientes, né? Lembrando aqui que não precisa ser dois provedores de internet. Basta ser dois roteadores separados que já é suficiente para você usar ele bem. Outro problema que pode acontecer aqui com a rede é em relação ao alcance do Wi-Fi. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente pode ver que o restaurante tem um Wi-Fi aqui que tem alcance em algumas mesas, mas esse alcance não é o suficiente para abranger outras mesas. Se esse garçom aqui for lançar algum produto pelo celular, ele vai ter uma dificuldade, ele vai sentir ou o sistema lento, ou então ele vai perder a conexão e não vai conseguir fazer nada no sistema, o que pode causar um atraso no atendimento, né? Para resolver essas duas questões de separar a rede para os clientes e para o pessoal interno, e também verificar o alcance para ver se ele está bacana em todo o restaurante, o ideal é que se contrate um técnico para montar toda essa rede. Ele vai resolver todos esses problemas aí sem nenhuma dificuldade. O próximo requisito que você precisa para rodar uma comanda eletrônica é de um computador, né? Nesse computador que você vai instalar as impressoras, instalar um programa que vai imprimir nas impressoras, esse tipo de coisa. E a primeira coisa que você tem que verificar nesse computador é a conexão dele com a internet. A gente recomenda aqui que você conecte direto um cabo do roteador para esse computador para não ter problema nessa questão do alcance. Então fica muito mais seguro quando você conecta um cabo nele, né? Mas ele pode funcionar também pelo roteador Wi-Fi, mas é aquilo, né? Você fica refém do alcance desse Wi-Fi. Além da conexão, você vai precisar também ter um computador com um desempenho aceitável. Você pode identificar algumas questões que podem indicar que você precisa ou trocar o computador ou melhorar ele, né? Você pode verificar se está tendo lentidão para acessar os sites da internet, ou então alguma lentidão para abrir os programas, demorando demais. Isso pode indicar que você vai precisar trocar o computador, né? Ou então melhorar ele instalando alguma peça. Uma das coisas que a gente recomenda aqui é que você pode instalar um SSD para melhorar esse desempenho desse computador, mas nem sempre isso resolve, às vezes você vai ter que trocar ele mesmo. Passando aqui para o próximo requisito, o que você precisa ter para implementar essa comanda eletrônica são as impressoras térmicas. São elas que vão imprimir ou a comanda que vai lá na cozinha, no bar, ou então em qualquer lugar que você queira colocá-la, ou então a conta, né, que vai ficar ali do lado do caixa. A gente tem aqui três modelos que a gente costuma indicar, que é a Epson TM-T20, a Bematec MP4200TH e a Elgin i9. Pode ser qualquer uma dessas três que o sistema ele já é compatível com elas, não vai ter nenhum problema tanto para instalar quanto para ligar com o sistema, né? São impressoras que a gente costuma trabalhar, mas pode ser qualquer outra impressora térmica, né? E um detalhe é que não precisa ser uma impressora fiscal, principalmente para emitir nota fiscal. Qualquer tipo de impressora ela pode imprimir notas fiscais, né? E essas impressoras elas têm dois tipos de conexão com o computador, né?
ela tem essa conexão USB, que geralmente pode ficar ao lado do computador ali. Um cabo USB ele não pode ficar muito distante do computador. A maioria vem de fábrica com esse tipo de conexão, então você não vai ter muito problema se esse for o objetivo. Se você for trabalhar apenas com a impressora do lado ali do computador, você vai provavelmente ter essa conexão USB. E o outro tipo de conexão é uma conexão via rede, que a gente chama de Ethernet. Essa conexão ela permite com que você trabalhe com mais de uma impressora em um computador e ela estando mais distante. Agora você tem que se atentar que tem alguns modelos que não tem esse tipo de conexão Ethernet. No momento que você for comprar, você tem que perguntar. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura de um bar que queira trabalhar com uma impressora do lado do caixa, que fica ali do lado do computador, e duas impressoras, uma no bar, que fica distante do caixa, e outra na cozinha também, que fica distante do caixa. Então, nesse sentido, o que a gente precisaria fazer? Essa impressora que ficaria do lado do caixa, ela poderia ser ligada ali USB, e as outras duas impressoras, elas teriam que ser conectadas via Ethernet, que é o segundo caso, que você teria que conectar um cabo dela até o roteador e o roteador até o computador, que é assim que elas vão se comunicar. Caso você fosse comprar essas três impressoras, você teria que comprar uma comum USB, que geralmente todas têm esse tipo de conexão, e as outras duas você ia ter que questionar para saber se tem a conexão Ethernet. Para identificar esse tipo de ligação, você pode olhar aqui no fundo da impressora, né? Esse tipo aqui é a conexão USB, que é esse cabinho aqui que vai encaixar nela. Aí se você vê esse tipo de conexão, você já vai saber que ela é do tipo USB. Se você quiser o outro tipo de conexão, a Ethernet, que é a que vai ficar mais distante do computador, você vai procurar por essa entradinha aqui, que vai poder ser encaixado esse tipo de cabo aqui, que é o cabo Ethernet, né? Mas além disso, além da conexão, outra coisa que você precisa fazer é instalar essas impressoras no computador. Você apenas conectar ela na rede não é o suficiente para o sistema conseguir comunicar nela. Ela vai ter que estar instalada no computador. Você vai ter que baixar os drivers, esse tipo de coisa. E aí, nesse caso, você também pode contar com a ajuda do técnico, por exemplo. Você chama o técnico para o seu restaurante, ele configura a rede, separa os roteadores, conecta todas elas, instala bonitinho e por fim ele instala essas impressoras que você vai precisar no computador. Já chegando aqui no fim, o que você precisa é definir o tipo de atendimento que você vai ter aí no restaurante. Tem duas formas de fazer esse atendimento. Você pode ter o programa instalado no smartphone dos garçons e pelo celular mesmo ele faz a abertura de mesas, insere produtos nos pedidos, esse tipo de coisa. Ou então você pode ter um computador em um balcão onde que ele vai lá lançar essa mesa. Mas isso depende muito da equipe, né? Se os garçons não tiverem muito facilidade em operar o sistema pelo smartphone, você pode decidir pelo balcão. Mas se a equipe tiver facilidade com esse tipo de coisa, aí você pode ter a opção de acessar pelo celular mesmo. E você também pode mesclar as duas coisas. Você pode deixar um balcão lá disponível para lançar produtos juntamente com o aplicativo no smartphone. Aí depende da forma com que você queira trabalhar. Por último, você precisa fazer o treinamento desse pessoal que vai acessar o sistema, né? A gente recomenda aqui que você escolha um dia e um horário mais tranquilo para passar essas informações de como que o pessoal vai operar o sistema. A gente tem alguns vídeos que auxiliam nesse treinamento, que explica direitinho como é que faz todas as coisas que você precisa saber no momento de atender, né? A gente também tem disponível um número do WhatsApp de suporte que qualquer pessoa que tiver alguma dúvida em relação à operação pode entrar em contato com a gente também. E se você teve alguma dúvida em relação a qualquer requisito desse que eu passei aqui no vídeo, como os roteadores, a rede, as impressoras, você também pode entrar em contato com esse número. E é isso, valeu!